Graça e paz, abençoados. Beijo carinhoso para vocês. Então vamos a um apostolado que ele ficou muito marcado em minha mente. Então eu resolvi trazer para vocês um estudo aqui, tá bom, abençoados? Gostaria de dizer para vocês que o meu nome é Maria, evangelista da graça de Deus, feita em Cristo Jesus. Estou tomando aqui um pouquinho de café. Abençoados, acesse meu canal, tá bom? Se inscreva lá. Então toda vez que eu fizer uma ministração, vai chegar lá e você ativa o sininho, dá um like, dá um joinha lá, tá certo? E compartilha aí. Eu achei muito importante essa ministração, muito, mas muito importante mesmo. Então, é um tema que dá assunto. É um tema que dá assunto, abençoados. Mas na graça de Deus, tudo é esclarecido. Amém? Na graça feita em Cristo Jesus, tudo é esclarecido. Amém, abençoados? E o tema foi esse da ministração. Procure lá, Ministério Graça e Apostolado, tá bom? Com Marcos Gomes, o nosso apóstolo, tá bom, abençoados? O tema da mensagem foi esse, olha, 2 tipos de vaso. Qual vaso você é? Eu tô confessando por fé, abençoados, que eu sou um vaso de misericórdia, bem? Eu sou o vaso que não se quebrou na mão do oleiro. Declare isso para a sua vida, abençoados. E acesse também lá meu canal, tá bom? Graça sob Graça Maceto, tá bom? Eu sou evangelista, então, no ministério onde eu congrego, tem lá o mestre, o apóstolo e um profeta, tá bom? Marcos Gomes tem as 5 unções, abençoados. A mensagem completa está lá. Vamos ao apostolado. Então, eu oro em nome do Senhor Jesus, que a palavra dele não vai voltar vazia. Amém? A palavra dele é viva, poderosa e eficaz, e você vai receber ela, abençoados. O apostolado é um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho domingo, um pouquinho quarta. E de fé em fé e glória em glória você vai receber a graça de Deus feita em Cristo Jesus. Eu creio, por isso eu falo. Amém? Então, glória a Deus pela sua vida, abençoados. Vamos então abrir as suas Bíblias e vamos começar o nosso pequeno estudo. Estou estudando. Abençoados, vamos lá então para Romanos 9. Esse foi o tema. Romanos 9. Vou abrir aqui a minha Bíblia. Em nome de Jesus, tudo será esclarecido. Amém, abençoados? Ministério do Cristo não deixa a desejar, não. Amém? Graças a Deus, a sua graça foi revelada. Romanos 9. Vamos aqui para o verso 20, 22 e 23, tá bom? Romanos 9, 20. 22 e 23. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus questiona? Dirá a coisa formada ao que o formou? Por que me fizeste assim? Paulo falou. Deus fez, abençoados, e não questiona Deus. Deus fez, Deus é o oleiro. Eu sou Deus e eu faço todas as coisas. Ele disse isto. 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Vou repetir. Preparados para a perdição. 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória
nos vasos de misericórdia. Você é um, tô crendo nisso. Que para a glória já dantes preparou, Efésios 1:4, né? Nós somos eleitos e predestinados, em amor ele nos predestinou antes da fundação do mundo, em amor nos elegeu antes da fundação do mundo, Efésios 1:4, antes de tudo abençoados. As ovelhas já eram eleitas para viver uma vida eterna com o Senhor, amém? Antes de fazer o céu, o mar e a terra. Tudo começou lá no céu, abençoados. Tudo começou com um céu. Glória a Deus? Então tá. Vamos lá então, abençoados. Vire aí suas páginas da sua Bíblia em Apocalipse 12:7. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse 12, verso 7. Vai juntando os textos que a sua mente de Cristo vai ser ativada. Creio que você tem uma mente de Cristo, assim como nós, em graça. Apocalipse 12, verso 7. E houve guerra no céu. 2 pontos. João, nosso irmão João falando. Nosso irmão em Cristo. João não teve a revelação da graça, abençoados, mas era um irmão em Cristo. João, quem estava falando aqui, não teve a revelação da graça, porque quem teve a revelação da graça foi o apóstolo Paulo, amém? Mas João era um homem de Deus, não teve a revelação da graça, feita em Cristo Jesus. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre esse assunto. Para mim não perder o foco aqui, olha. E houve, verso 7, e houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Brigou com Cristo? Voltar para o céu? Estes não, abençoados. Verso 9. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente que se chama Diabo. Diabo na terra. O opositor, Lúcifer, o anjo de luz, no céu. Amém, abençoados? A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Houve uma rebelião. Ele não estava sozinho. Tinha alguns anjos que ficou contra o Senhor também. Ficou com quem? Com Lúcifer, com o diabo. Ficou juntamente com ele. Abençoados, então João escreveu isso aqui. João, o homem inspirado pelo Espírito Santo, mas não teve a revelação da graça. Tá legal até aqui, abençoados? Então tá. Vamos pular aqui para Antes de eu ir para Mateus 25, abençoados, eu quero que vocês leiam comigo o apóstolo Paulo, tá? O que o apóstolo Paulo disse? Em Hebreus 2,14. Hebreus 2, verso 14. Aqui já não é mais João, tá certo? Aqui agora é o nosso ministro, Paulo. Portanto, Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, nós somos filhos de Deus, amém, abençoados?
Também ele participou das mesmas coisas. Ele quem? Jesus. Também ele participou das mesmas coisas para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Deus é espírito, viu, abençoado? João 4:24, Deus é espírito. O que importa é que adoramos, nós somos um espírito com o Senhor, amém, abençoados? O que importa, está escrito, é que nós o adoramos em espírito e em verdade. O espírito está no reino de Deus, alô? Passa para o lado de dentro, abençoados. O espírito está dentro do reino de Deus. Dentro do reino de Deus não tem mais diabo, abençoados. Alô? Na igreja de Cristo. A igreja de Cristo é espiritual. Dentro do reino de Deus não há mais diabo. Está tudo tranquilo lá. Houve uma guerra. Houve, não há mais guerra. Então, o diabo, ele foi aniquilado, derrotado. Vou ler novamente. Portanto, visto que os filhos participam, os filhos somos nós, da carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas. Não haveria um outro jeito, abençoados. Foi por isso que Jesus veio. Por isso que Deus, sendo Espírito, o próprio Deus se revestiu em carne na pessoa de Jesus. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Portanto, visto que os filhos participam da carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte tinha que derramar o sangue. Derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Estávamos condenados por um pecado. Então, estávamos condenados à morte, ao abismo, ao castigo eterno, não é? Precisava Jesus vir derramar o sangue pela sua morte, aniquilar aquele que tinha o poder da morte, aniquilar aquele que tinha o poder da morte, a ser o diabo. Aniquilou ou não aniquilou, abençoados? Acabou com o diabo. Não tem mais diabo na terra, mas João não sabia disso. João não teve a revelação da graça, nem Pedro e nem Tiago. Existe 4 abençoados. Dá uma paradinha aqui nessa ministração. Existe 4 apóstolos, tá bom? Coloca lá, Ministério Graça Apostolado, 4 apóstolos, tá bom? Coloca lá no YouTube que você vai ver. 4 apóstolos do Novo Testamento. Pedro, João, Tiago e Paulo, nosso apóstolo. Paulo teve essa revelação da graça. Efésios 2:8, né? Por isso que pela graça nós somos salvos, por isso que nós vamos ter uma vida eterna com o Senhor. Ficamos livres da condenação. Abençoados, então não é esse o meu assunto, mas vamos lá, tá bom? Então, é isso aí. Vou entrar aqui um pouquinho mais. 1 Coríntios 3:10. 1 Coríntios, eu vou acrescentar alguns textos, tá? 1 Coríntios 3:10. Vamos verificar? 1 Coríntios 3, verso 10. Paulo falou: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Paulo pôs o fundamento. Paulo recebeu a graça. Ninguém pode mudar o fundamento que Paulo colocou, abençoados. Glória a Deus. Então tá. 2 Coríntios 11:10. Paulo disse: a verdade de Cristo está em mim. A verdade de Cristo não está em João. O que João disse? Se você for para os seus presbíteros, para os seus pastores, são mestres da lei, abençoado. O Paulo é mestre da graça, alô? Paulo, o mestre que recebeu a graça de Deus feita em Cristo Jesus, amém? Paulo, apóstolo e mestre, profeta,
Amém? Então, o João, ele não sabia disso não, tá bom? Ah, mas lá em João tá escrito isso aqui, Maria, sim, 1 João 5,19. Vamos ver o que o nosso irmão João falou? Lembrando que João não recebeu a graça de Deus. 1 João, tem condenação no João? Não. Deus não quis revelar para João. João, apóstolo e mestre. Não é apóstolo e mestre, mas João também é fundador, não é? Fundador da igreja, né? Então, abençoados, mas nós não somos do ministério de João, tá? Primeiro João 5, verso 19. Vão abrir e vão ler esses textos para vocês, abençoados, mas vocês precisam se posicionar. João 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus, claro, isso aí ele falou correto. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Oh, abençoado, João não recebeu a revelação. O mundo inteiro. Oh, João. O mundo não jaz do maligno, abençoados. E o diabo foi derrotado pela morte de Jesus. Por lógica, abençoados. 4 igrejas, João, Pedro, Tiago, Paulo. Nós estamos na igreja do apóstolo Paulo, que recebeu a revelação. Amém? Creio eu por fé também que você vai receber, tá bom? Então, tive que fazer essa pequena ministraçãozinha aqui, abençoados, com esses apóstolos, para você se situar na Bíblia, tá? Para você se achar aí, tá? Então, de repente, você vai lá no seu pastor e ele vai abrir isso aqui para você. Ele vai abrir Pedro para você. Pedro disse que o diabo está ao redor. Tiago também falou. Mas eles não receberam a graça de Deus. Eles não receberam. Tem muitos hoje, né, abençoados, que não recebem de jeito nenhum. Mas é o Espírito Santo quem leva, né? É o Espírito Santo quem nos leva a receber. É o Espírito Santo quem leva. O Espírito Santo levou Ezequiel, lá em Ezequiel 47. O Espírito Santo levou Jesus até o deserto. O Espírito Santo leva. Ele leva quando ele quer. Nem por força, nem por violência. Não é? Então, Tiago também falou, né? 1 Pedro 5,8. Pedro também. Então, continuam abençoados. Muitos Pedros, muito Tiago, muito João, né? Mas a gente está sobre o apostolado do apóstolo Paulo, tá certo? Vamos terminar aqui agora, abençoados. Vamos lá para Mateus. Verifica aí nas suas Bíblias. Mateus. Deixa eu correr aqui um pouquinho, que eu perdi um pouquinho. Tive que entrar isso aqui um pouquinho, tá? Mateus 25. Mateus 25. Vamos lá, então. Vamos ver o que nosso Jesus disse agora. Mateus 25, 31, 33 e 34. É os versos que eu vou ler. Mateus 31. Verso 31. Mateus 25, verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Verso 33. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a criação
do mundo. Não lilai, abençoados, que nós somos eleitos em amor, que Ele nos predestinou. Então tem um reino para nós, um reino preparado para nós, para as ovelhas do Senhor, para os vasos de misericórdia. 34, vou ler novamente. Isso aqui é para as ovelhas. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo, disse Jesus. Pula lá para o verso 41, abençoados. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Leia novamente, abençoados. Lá vai, volta lá em 12:7, em Apocalipse 12:7. Faça a comparação de uns textos, né? Mateus aqui 25, 41, com Apocalipse 12, verso 7. O Espírito Santo vai guiar você em toda a verdade, tá bom? Não tem como, a graça ela é muito clara, não precisa nem da gente ficar falando sobre ela, porque a própria palavra de Deus fala, tá bom? 1 Coríntios 3,16, o Espírito Santo habita em você, abençoados, faz morada em você, ele testifica a palavra, amém? Então glória a Deus pela sua vida, viu? Jesus disse, quem lê entenda. Mateus 24. Lê, que o Espírito Santo vai te ajudar. Vamos aqui então para Jeremias. Jeremias 18. Vamos lá? Vou folhear aqui para a gente finalizar, tá bom? Pequeno estudo. Jeremias. Glória a Deus pela sua vida, viu? Abençoados. A graça, ela é muito clara. A graça, ela mostra o erro. Ela fala a verdade e mostra o erro. Não tem como você não receber a graça de Deus feita em Cristo Jesus. Olha, Jeremias 18, um texto conhecido por muitos ministérios. Jeremias 18. Vamos ler um pouco? Jeremias 18, verso 3 e 4. Jeremias 18, vamos lá ver o que aqui o Senhor falou a Jeremias. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te, verso 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Vai à casa do oleiro, abençoados. Ouça um profeta, amém? Vai à casa do oleiro, vai a uma área celestial, vai ao MGA, vai a um profeta, amém? Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. 3. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém se quebrou. Em sua mão. Porém se quebrou na sua mão. Pelo que o oleiro, Deus, tornou a fazer dele outro vaso,
conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Até aqui, abençoados? Então, está mais que claro que foram 2 vasos. Jeremias chamou um de vaso de misericórdia. E Jeremias falou vaso da ira. Isso era bem profético, abençoados. O que ia acontecer. Isso é uma palavra profética. O primeiro vaso que o oleiro fez, ele fez, se quebrou. Vaso preparado para a perdição. Não, ele quebrou, ele se perdeu, preparado para a perdição. Jesus falou: os bodes preparados para a perdição, à esquerda vão estar. Jeremias disse: o segundo vaso, vaso de misericórdia. Este vai ser usado para a glória de Deus. Esse não se quebrou. Esse não se perdeu. Este, ovelhas à direita, separadas para a salvação. Apocalipse 12, verso 7. O diabo e os seus anjos. Glória a Deus pela sua vida. Um beijo carinhoso. Rumine, leem e entendam. 2 vasos. Ovelha não vira bode. Bode não vira ovelha. Ah, mas como diz o Marcos Gomes, né? Ah, mas se o cristão lá se arrepender, há 2 vasos. E um deles não tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus quem tem é as ovelhas. O Espírito de Deus quem tem são as ovelhas, não os vasos da ira. O Espírito Santo de Deus quem tem são as ovelhas, não os bodes. Bode não aceita Jesus. Amém? Está preparado. Tudo já está consumado, abençoados. Tá bom? Glória a Deus pela sua vida. Beijo carinhoso para vocês. Fique aí. Ilumine. Leia. Que o Espírito Santo vai testificar a palavra com vocês. Amém? Glória a Deus para vocês. Um beijo carinhoso, viu?